Oi, gente. Está começando o nosso terceiro episódio do podcast Pode Se Chegar. Hoje nós estaremos aqui num bate-papo maravilhoso, né, sobre o Recife. A mesa hoje está bonita. Aqui do meu lado está o meu amigo Sérgio Goiano. E a conversa hoje com um convidado super especial. Mas antes disso, queria lembrar para todo mundo que está em casa, nos assistindo, de acessar a nossa página no YouTube do Pode Se Chegar, se inscrever, divulgar a nossa página, compartilhar com os amigos para assistir esse episódio maravilhoso hoje. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso podcast e apresente o nosso convidado do dia. Prazer, Janaína, mais uma vez estar aqui ao seu lado e ao lado do meu amigo, companheiro Dilson Peixoto, companheiro de longas jornadas do movimento sindical, companheiro que honrou a presidência da CUT, Pernambuco, presidência do Partido dos Trabalhadores, companheiro que foi presidente da Câmara Municipal do Recife, que não quis ser reeleito, né? e teve dignidade em relação a essa discussão, né? Não utilizou do cargo para ser reeleito presidente da Câmara, e 4 mandatos de vereadores, secretário do município, secretário de Estado, ou seja... 4 folhas de A4 para fazer esse currículo aqui, o companheiro Dilson Peixoto, alvirrubro, companheiro... Enfim, eu tenho uma honra de ter o companheiro Dilson Peixoto no quadro de amigos e fico feliz, Dilson, em recebê-lo aqui. Nós recebemos você aqui e, acima de tudo, saber da sua história, da sua importância enquanto militante aqui social, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, enfim, é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, Sérgio, ok, Janaína, um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês. Quando o Sérgio me falou, eu achei uma oportunidade extraordinária para a gente conversar, para a gente formular o que é que a gente pensa do país, tentar contribuir um pouco com esse quadro que a gente está vivendo hoje, né? Eu comecei minha vida pública ainda lá na década de 80, né? Eu era empregado... Eu nascido ainda não. Especificamente em 80 mesmo. Né? Eu era técnico em telecomunicações da Embratel, e aí em 80 a gente apoiou uma chapa de oposição no sindicato da categoria, que era o Sindicato dos Telefônicos, que vinha desde o golpe militar na mão de um mesmo grupo, né, do mesmo presidente do sindicato. Então a gente tentou, não deu certo. Na próxima eleição, em 83, eu já fui o candidato a presidente, a gente ganhou as eleições no sindicato, e isso aí coincide, o ano 83, ele coincide com a fundação da CUT, né, 80 coincide com a fundação do PT. Então a gente trabalhou muito, tanto a formação da CUT como a formação do Partido dos Trabalhadores. Então, naquele momento, o primeiro presidente da CUT em Pernambuco foi João Paulo, né, que foi prefeito, hoje é nosso deputado estadual, está no segundo mandato de deputado estadual, agora já tinha sido deputado antes, e eu fui o segundo presidente da CUT. Né, então, tive o privilégio de ter sido eleito como presidente da CUT, e a gente trabalhou exatamente naquele período. Você veja, eu estou falando aqui de 88, por aí foi quando a gente estava na presidência da CUT. Então eram anos difíceis, né? A ditadura militar ainda estava dando seus sinais e tal, a gente teve propostas de greve geral e etc. E na época era o processo de construção do novo sindicalismo, né? Então, era, de um lado, a disputa nas eleições sindicais, então que as oposições, a gente foi ganhando um a um, o sindicato urbanitário, o sindicato dos professores, o sindicato dos telefônicos, que era o nosso, depois o sindicato dos engenheiros, já tinha os metalúrgicos, depois, aí a gente entrou no debate, foi aí que eu conheci Sérgio e tantos companheiros, na formação do sindicato de servidores públicos, porque na época o servidor público não tinha o direito de se sindicalizar. Então a gente trabalhou junto para que construísse os sindicatos previdenciários, e tanto bancários e tantos outros. Então foi um momento muito rico do sindicalismo brasileiro, né? Enfrentamento, né, no começo ainda do regime militar, depois do governo Sarney, que foi extremamente duro com os trabalhadores, mas a gente conseguiu implantar a Central Única dos Trabalhadores, que é uma central que até hoje
vive cada vez mais, digamos assim, renovada, né? É um principal instrumento de luta ainda Sim, hoje da pois classe é. trabalhadora. Sim. E em 92 eu fui, quer dizer, antes disso, em 88, eu fui candidato a vice-prefeito do Recife, na chapa quando Humberto foi candidato a prefeito. Naquele ano a gente elegeu João Paulo, o primeiro vereador do PT, né, da capital. E aí, em 92, eu fui candidato a vereador, Humberto foi novamente candidato a prefeito do Recife, eu fui candidato a vereador, fiquei na primeira suplência. Em janeiro de 95, eu assumi meu primeiro mandato. Aí fui reeleito em 96, 2000, 2004, até que no mandato de 2008 eu não concorri mais. Concorreu. Eu já estava com 4 mandatos de vereador, já tinha sido líder da oposição, líder do governo. Ele ia ser presidente da penta. Câmara. Abriu mão de ser Ia ser penta. penta. Pois é, eu sempre dizia que eu não iria me eternizar no cargo Sim, de vereador. sim. Então eu decidi não concorrer mais, né? Na época eu já estava, nesse intervalo aí, né? Quando João Paulo ganhou as eleições, quando o PT ganhou as eleições em Recife pela primeira vez, isso no ano 2000, eu era presidente da Câmara. Em 2003, que eu deixei a presidência, João Paulo me convidou para ser secretário. Eu fui para a prefeitura, fui secretário de Serviços Públicos e fiquei lá até o último mandato de João Paulo, né? Saía, me reelegia vereador, João Paulo me chamava e eu voltava. Então, fiquei lá até isso aí, até que em 2006, quando houve a disputa para governo do Estado entre o PT, basicamente, né? Era de um lado o Mendonça Filho, representando a direita, Eduardo Campos e Humberto, né? Eduardo do PSB, Humberto do PT. Eduardo ganhou as eleições, nós apoiamos o Eduardo no segundo turno, e ele me convidou Humberto foi convidado para ser secretário das cidades, e eu fui presidente da antiga MTU, né? Depois a gente transformou no Consórcio Metropolitano de Transportes. E aí fiquei lá esse tempo todo, depois assumi a Secretaria das Cidades, depois Eduardo me convocou para implantar uma empresa que cuida do transporte intermunicipal, fora, transporte do interior, basicamente, a EPTI, e aí a gente implantou, depois saí, fui para o gabinete de Humberto, tal, até que agora, quando o PT apoiou a reeleição do governador Paulo Câmara, e a gente elegeu Humberto senador, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Então fui lá secretário durante 2 anos e alguns meses e saí da secretaria. O PT, depois da eleição de 2000, teve alguns atritos com o PSB, em 2020, e aí a gente achou melhor, naquele momento, sair do governo, né? Apesar dos apelos do governador para que eu continuasse. Mas a gente saiu e aí eu voltei para o gabinete de Humberto e estou lá até agora, né? Estou junto com... Olha, para com quem está outros em casa, em casa, no mínimo, ou faltou papel ou faltou caneta. Porque a trajetória, minha gente, muito você grande. não tem noção não, viu? Muito grande, E eu muito grande. cheguei aqui muito surpresa com o currículo, né? Porque assim, a gente está na vivência, né? A gente admira os companheiros e eu estou aqui diante de dois Você é muito companheiros. nova, menina. Você é depois de Xuxa. Depois de Xuxa, disso. Aí, Estou diante tá de aí. 2 companheiros que passaram pela CUT, né? E eu só me dei conta, ouvindo pois é. isso aqui agora, como essa bagagem de vocês, né? Esse currículo extenso, trouxeram. Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje nessa mesa, né? Só não tenho orgulho porque vocês são, um é tricolor e o outro é alvirrubro. Mas faz parte da democracia, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas que honra, né, Sérgio, dividir esse espaço hoje, sim, né? sim, Trazer sim. um pouco dessa trajetória que é importante. No dia a dia a gente está na luta com os companheiros e às vezes a gente não conhece a própria história, né? De onde Gilson é? Gilson é pernambucano, é daqui? É Recife, sou recifense. É metropolitanizado. Nascido e criado no Recife. Então é isso. Disso a gente conheceu um pouco da sua história aqui. As pessoas que estão agora que vão nos assistir, né, Janaína, conhece um pouco do companheiro Dilson Peixoto, né, dessa sua história, que é uma história bonita, uma história de luta, uma história de quem realmente acredita que o mundo pode ser melhor. Referência partidária. Referência né, partidária, Faz o social, mandato. né? Então, assim, isso dá também para você, companheiro Dilson, né?
fico à vontade de Sim. chamar de companheiro, porque somos companheiros de Estamos farda. em casa. Estamos em casa, Dilson. Exatamente. E o Brasil, Dilson, nesse momento nós passamos por, na verdade, os últimos 6 anos, depois do golpe que a presidente Dilma Rousseff sofreu, né? Momentos difíceis de retirada de direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? E a destruição começou ainda no governo Temer, depois aquele desastre que foi a eleição de Bolsonaro, quando o PT foi demonizado, né? O PT foi colocado como um partido que representava o mal, né? Essa história, né, Janaína? Mas o PT sofre, viu? Esse PT apanha, mas depois de cresce. tudo isso, Dilson, nós estamos aqui, conseguimos eleger novamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sem sombra de dúvida eu estava vendo até um podcast e o entrevistado estava dizendo, para acabar com esse negócio que o mito, aí citou o nome do inominável, que eu não vou citar aqui. O mito é Luiz Inácio. Luiz Inácio ganhou 3 eleições e ainda elegeu 2 vezes a candidato. Então, ele, se tiver de ter um mito, é Luiz Inácio. Aí, Dilson, eu queria, nesse momento, nós, né, pela sua bagagem, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, que você nos desse um pouco para os nossos... para as pessoas que estão assistindo agora, Pode Chegar, né, pelo YouTube, a tua visão de que é o Brasil hoje no mundo, do que é o Brasil hoje, o que foi do que nós passamos, um pouco do passado, evidentemente que o tempo não permite você descrever tudo, mas de uma forma bem simplificada, você possa dar um pouco dessa tua avaliação pós-governo do inominável, para o que nós estamos esperando, para as necessidades que o Brasil tem, né? E, logicamente, falar da sua bagagem aqui também no estado de Pernambuco, do que você tem de experiência nessa conjuntura que nós estamos vivenciando, principalmente na Janaína, que nós estamos lutando nesse momento para combater o ódio, né? Porque a gente pensa diferente, cada um tem um time de futebol aqui, mas ninguém se agride, ninguém bate no outro, ninguém desculpa o outro. E hoje, você pensar diferente do ponto de vista partidário, político, de ideias, um vai e mata, um vai e espanca. Eu queria que tu me desse um pouco dessa tua experiência em relação a essas questões que nós estamos abordando nesse momento. Pois é, uma situação estranha, né? A gente vê anos estranhos demais, né? Até hoje eu estava procurando uma imagem para postar na minha conta do Instagram, como TBT, né? Aí eu achei uma que para mim é o símbolo disso tudo, né? Um texto que diz o seguinte: viva em um país que lutar por seus direitos é coisa de comunista e defender miliciano é patriotismo. É um negócio completamente distópico, né? Totalmente invertido, né? Então, isso não foi só no Brasil, né? Infelizmente, em alguns países, isso virou uma onda aí, uma onda que varreu ou tentou varrer definitivamente democracias no mundo todo, né? Sob a lógica, de um lado, do mercado, de enfraquecer o poder local para você poder ter uma terra arrasada e o que passa a valer a lei internacional do mercado, e do outro lado a destruição da política, né? Que foi algo que foi paulatinamente sendo construído, né? Muita gente, digamos assim, tem sua parte de culpa nesse processo, né? A mídia brasileira, durante os governos de Lula e o governo de Dilma, atuou fortemente na criminalização da política, né? Isso foi gerando na sociedade um quadro tal que uma figura como o Sérgio Moro hoje é senador, né? Um imbecil daquele, um burro ignorante daquele é senador, se elegeu inominável como presidente da República, né? Um cara completamente despreparado, completamente ignorante, que fez a apologia, né, do racismo, a apologia da homofobia, a apologia do crime contra as mulheres, da violência, etc. E hoje a gente viveu, quer dizer, no primeiro momento do golpe da Dilma, a gente passou durante quase 2 anos um governo, o de Temer, né, que não tinha essa característica, mas tinha a característica de completamente entregue ao mercado, né, de preparar as condições para dar o que deu, né? O PT consegue prender Lula, a gente coloca como candidato alguém da estatura moral e intelectual de Haddad, né, e que é derrotado no segundo turno pelo inominável, né? Quer dizer, e as pessoas dizer que tinha dificuldade de escolher entre um professor e um ignorante, né? Professor e um criminoso, né?
um cara que veio do esgoto político, né? Que viveu vários mandatos de deputado, nunca fez absolutamente nada de positivo para o povo e se apresenta como sendo o antissistema, ele sendo parte do sistema, né? Inclusive no Rio de Janeiro, a base eleitoral dele e da família são as milícias, né? Tem ligação, isso está claro hoje, ninguém tem dúvida mais, ligação estreita com as milícias. Então isso gerou uma situação, digamos assim, surreal no Brasil. E a intenção era nos destruir, era destruir o PT. Né? Eles fizeram de tudo para destruir o PT. Lula, então, nem se fala. Né? Só que tem uma diferença muito grande, é isso que Sérgio diz, é a história do... Eu não gosto dessa palavra não, mas é a história do mito. Né? Mas qual é a diferença? Lula foi construído na luta do povo. Lula não foi fruto de algo artificial. Lula foi construído pelo povo, junto com o povo. Lula representa cada um de nós quando ele está num cargo como o da presidência da República. Então, isso, quer dizer, cada ataque que foi feito a Lula, ele era como se cada um de nós tivesse sido atacado do mesmo jeito que ele. Todos nós vivenciamos aqueles 580 dias presos. Todos nós. Então, isso gerou uma reação na sociedade. Quer dizer, a própria justiça, que vamos lembrar, o que aconteceu com Lula foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão de Lula foi, digamos assim, avalizada, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que depois começou a entender, diante do que viu, do que foi produzido daquilo. Na verdade, a Itália viveu isso também com o Berlusconi. Né? Então, você acaba a política e no seu lugar vem um fascista, né? Então, isso gerou... As consequências começou a atingir, né? Aí eles começaram a fazer uma revisão, exatamente. Quer dizer, alguém que não respeita ministros do Supremo, né? Que dizia o que sempre disse de Alexandre de Moraes, de todos eles, né? Palavras de baixo calão, de respeito completo com o ministro, do filho dizer que bastava um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, enfim, a gente viveu a apologia do golpe militar o tempo todo, a apologia à tortura, né? A apologia à violência durante 4 anos sendo banalizada no país. Parecia o normal era ser torturador. Né? Então a gente, hoje, e você veja como o Lula é tão forte, que ele conseguiu galvanizar o apoio de todos, inclusive setores da mídia. A própria Rede Globo, na prática, fez uma autocrítica, né? Porque começou a mostrar o que estava acontecendo no governo e passou... Ela não fez autocrítica do que fez com Lula, mas na prática ela passou a, digamos assim, a entender que Lula era a salvação para o Brasil sair daquela situação absurda que vivia. Então, hoje, a situação que o país vive hoje é muito pior do que Lula encontrou lá no primeiro mandato dele, né? Pelo menos do ponto de vista, quer dizer, a gente tinha um cara como Fernando Henrique, que governava para os ricos, que etc. Tal. O Brasil vivia uma crise grande, etc., mas era um democrata. Né? É como a convivência que a gente tem, Sérgio. Você que tem convivido como dirigente do PT, como dirigente de vários partidos, eu convivi durante esses 16 anos, alguns fora da prefeitura, mas convivia de qualquer jeito, com políticos da direita, e que terminaram virando amigos meus. Né? Eu lembro, por exemplo, eu de fora, na época era um cara muito estigmatizado, que era Homero Lacerda. Né? Era um grande proprietário, uma empresa grande, que tinha muito terreno, não sei o que e tal. E, além de tudo, para mim, era um rubro-negro. Foi vereador, né? Pois é, meu amigo. Né? Eu construí uma amizade com Homero, né? Com Augusto Coutinho, que hoje está no nosso campo, mas era secretário de Roberto Magalhães, e a gente convivia, tinha divergências, se enfrentava na tribuna da Câmara, nos enfrentávamos, mas o respeito... Sim, inimigos pois é, o respeito um pelo outro sempre foi marca. Né? Então, isso com o Fernando Henrique, você tinha um país precisando ser reconstruído, etc., mas não tinha a democracia sendo atacada. Né? Fernando Henrique esteve lá, passou a faixa para Lula, né? Nunca atacou Lula pessoalmente. Não. Esse louco foi embora, fugiu do Brasil para não entregar a faixa para Lula. Então, enfim. Mas hoje, com essa força que Lula tem e com o povo brasileiro, acho que a gente tem que agradecer sempre a esse povo. Principalmente o nordestino, né? Pois é, principalmente o Nordeste. Foi que consolidou essa... Faz tudo. Que vence, quer dizer, se dependesse do Nordeste, o presidente era Haddad e não Bolsonaro, e agora foi Lula. Né? Então, isso fez com que a gente hoje, o Brasil está se reconstruindo, e você veja, a gente está ocupando um cenário importantíssimo no mundo todo. Né? Quer dizer, tinha muita discussão na época da eleição, inclusive com intelectuais
alemães, americanos, ingleses, franceses, etc., falando da importância da eventual vitória de Lula como sendo algo que podia dar vitalidade ao mundo, né? Essa pauta da questão climática, essa pauta de você não ter mais as políticas de violência e etc. Tal, ela é fundamental, e o Brasil podia dar um salto nisso, é o que Lula está fazendo. Não é à toa que Lula hoje é uma grande personalidade do mundo, né? Ele é convidado àquele evento lá que o Coldplay estava com a ONG promovendo em Paris, e Lula vai ali numa plateia de jovens, né, e faz aquele discurso duríssimo, né, na boa, tranquilo, mas duríssimo, com quem comanda o mundo hoje, e é aplaudido, é ovacionado. Depois vai para uma reunião de chefe de Estado e passa na cara deles o que é que eles fizeram, né? Quer dizer, não foi o terceiro mundo, não foi a América Latina, não foi a África que está destruindo o mundo. E a gente precisa compensar esses países para que eles possam enfrentar essa situação. Então, só alguém como Lula teria condições de dizer o que está dizendo. Então, isso para nós é um orgulho muito grande. Política no país, né? O Exatamente. mundo volta a acreditar no E é na no política, Brasil. né? Não é na antipolítica. Não. Esse, para mim, é o grande resultado. Claro, um resultado, digamos assim, consequente disso é o resultado econômico, que está aí na cara, né? O Brasil está voltando a ser um país onde as regras econômicas estão valendo, os preços começam a cair, o PIB começa a crescer. O que falta é esse resquício bolsonarista, que é o presidente do Banco Central. Ô, Jason, e muito me assusta, porque assim, a gente teve 4 anos, né, de governo Bolsonaro, e a gente junta com o período de Temer, daí uma média de 6 anos, né? O que me assusta nisso tudo é que, como em 6 anos, né, de governo, ele foi suficiente para tanto desastre, para tanta catástrofe, e o discurso de ódio, que é uma coisa que, para mim, Sérgio, ainda me assusta muito, né, porque essas pessoas, elas não surgiram daquela era Bolsonaro, certo? Elas não surgiram de Temer. Elas já estavam, é como se tivesse tirado uma trava de algumas pessoas, né, e uma quantidade significativa, né, de pessoas. E isso, para mim, ainda é muito preocupante, porque essas pessoas ainda continuam disso. E é mais muito grave, né? revoltante, A questão né? do exemplo, né? Eu sempre digo o seguinte: durante o governo de Fernando Henrique, né, depois até o governo de Sarney, né, depois que o Brasil foi redemocratizado, você começou a ter, digamos assim, o politicamente correto, ele passou meio que dominar, né? A Globo colocava isso nas suas novelas, etc. Então virou, o senso comum era você respeitar o outro, etc. Então, mas o que é que acontecia? Nas residências, nas mesas de bar, sempre tinha uma figura deletéria a falar besteira, a mostrar que é racista, a mostrar que é homofóbico, a bater em mulher, a discriminar criança, a discriminar negros, etc. Sempre tinha. Cada família tinha uma figura dessa. Mas o cara, no máximo, ele falava na mesa na hora do jantar, na hora do almoço. Por ali, ou numa né? conversa na mesa de bar. Isso. Na minha opinião, tem 2 questões. Primeiro, o surgimento da rede social. Das redes. Né? Eu tenho um texto que diz o seguinte: a rede social é similar ao microscópio. Né? Você tem, aqui nesse celular, por exemplo, você tem germes aqui, que estão aqui. Absurdo. Eu não estou vendo, mas se eu botar o microscópio eu vou ver. Então a rede social é exatamente isso, ela dá visibilidade ao que tem de tudo, bom e de ruim. Então, um cara que só falava e era ouvido por no máximo 5, 6 pessoas da família, hoje ele posta na rede social e de repente, se pegar a Milhares e moda, milhares daqui a de pouco pessoas, viraliza, né? tem milhares de pessoas ouvindo aquele idiota. Né? E mais grave ainda, por isso que o Inominável foi terrível para nós, porque ele passou a ser o exemplo. Quer dizer, o cara que era o comandante-chefe da nação, o presidente da nação, era um cara que dizia todas aquelas asneiras que o cara dizia na família na hora do almoço. Então, se o presidente diz isso, por que eu não posso dizer? Aí pronto, aí virou, Se estampou tornou o esgoto, uma né? coisa comum. E ainda nesse assunto, o que me assusta também, que às vezes eu fico até digo, meu Deus, acho que eu estou errada, é que assim, a gente está falando de pessoas que, se a gente for analisar o nível de grau de instrução,
a gente não está falando de semi-analfabetos. Não, a gente não está tem falando todo jeito. A gente está falando de uma classe média brasileira. A gente está falando de milionários, né? A gente está Também, falando de pessoas também. que têm uma consciência. Pelo menos deveria ter, né? Pelo menos deveria ter Também, uma que consciência estudou, né? política, que estudou, foi para Médicos, faculdade. quantos médico. médicos apareceram aí fascistas? Não, imagine um médico deixar de acreditar na própria medicina que falava sobre a vacina para escutar o discurso de Bolsonaro. Virar Isso é muito negacionista. preocupante, gente. Pois é, demais. Muito preocupante, sério. E ainda hoje, viu? Ainda hoje não acabou. Não. Claro que diminui porque o público que ouve está muito restrito, né? Mas continua pensando as mesmas coisas, né? Então, o que a gente precisa é, via o exemplo que as autoridades dão e via a educação e etc., a gente conseguir ir mudando um pouco a cabeça de algumas pessoas e essas vão ficando cada vez, digamos assim, minoritárias, né? Esse tipo de postura, né? E aí você pegou todo mundo, né? Idosos, idosas, você vê esses caras que depredaram Brasília lá no dia 8 de janeiro. Quem foram os condenados? Quem está sendo condenado? Ali tem idosas, né? Tem idosos, tem pessoas de familiares, né? Que deixaram a família para ir para um acampamento. Né? E eu vi que tinha uma quantidade significativa de idosos, né? Preocupante. Eu vi hoje, isso, não sei se você viu, tem um videozinho porque tem uma CPI na Assembleia Distrital lá de Brasília, sim, né? Sim. Aí na sessão da Assembleia tem um desses imbecis aí sendo arguído pelo deputado Chico Vigilante, nosso companheiro do PT. Sim. Aí ele diz que foi para Brasília porque ele queria ter acesso ao como é que chama? Ao código-fonte da urna, para poder garantir que não tinha fraude. Aí Chico pergunta a ele, você sabe o que é o código-fonte? Aí ele enrola. Você sabe? Não, sei não. Eu ri. Quer dizer, o cara foi para Brasília, saiu do interior, não sei de onde, foi para Brasília para brigar por algo que ele não sabe nem o que é. Que absurdo, né? Aí você vai atrás. Quem pagou para esse cara aí? Né? É um absurdo, né? O cenário nacional é um cenário que preocupa muito a gente, Sérgio, mas o cenário estadual e municipal também nos preocupa muito, né, esse companheiro? Sim. E aí, Nilson, dentro dessa nossa proposta, que nesse momento vamos focar na questão do transporte público. Qualquer pesquisa, né, Janaína, que se faça com a população no Brasil, vamos restringir aqui só o estado, mas estamos aqui e vivemos em Pernambuco, com certeza vai sair o transporte público como uma das deficiências, como uma das carências. E assim, Nilson, você que tem uma bagagem, enorme, né? Eu vou te fazer uma pergunta. É importante a gente dizer isso, te interrompendo, porque podcast é isso mesmo, né? Dizer aqui para o pessoal de casa que das diversas bagagens, né, política e do currículo de Dilson Peixoto, né, essa questão do transporte é uma das coisas que está inclusa, né, Dilson? Depois ele podia até falar para a gente um pouco aqui de como é que é essa trajetória até chegar e fazer, ser essa referência, né, para vir aqui hoje conversar com a gente. E aí, Sérgio, pode concluir, porque eu acho que e aí a pergunta é uma pergunta que todo mundo faz. Por que o transporte público em Pernambuco é tão ruim, Dilson? Tem solução, não tem solução? Pois é, Sérgio, esse sempre foi um tema... como meus mandatos legislativos, né, de vereador sempre foram mandatos, digamos assim, onde eu trabalhava temas, né, vereador tem muito isso, são vereadores que representam pautas específicas, um bairro, né, tem um curralzinho eleitoral ali no bairro, né? Comunidade, só que eu nunca, como eu vim do movimento sindical, né, então eu sempre tive votos espalhados na cidade toda, então a gente discutia temas, né. E um dos temas que eu sempre trabalhei a questão da luta contra a discriminação, da defesa do Estatuto da Criança e Adolescente, do Código do Consumidor, mas esse tema do transporte foi um tema que eu digamos assim, eu estudei muito. Então, enquanto vereador, eu sempre trabalhava essa questão. Foi quando eu pude estudar, viajar e entender o que significa isso aí. E depois tive a oportunidade de, digamos assim, botar em prática o que eu tinha, o que eu fazia reivindicando. Eu fui para o outro lado do balcão e virei presidente da MTU, que a gente transformou no consórcio, né? E antes disso, como secretário da prefeitura, que a gente teve embates importantes nisso. Teve a questão do fim do transporte clandestino, a inversão de trânsito aqui de Boa Viagem, a criação efetivamente real da CTTU, porque o trânsito até 2000 ele era do Estado, foi municipalizado na gestão de João Paulo, o final da gestão de Roberto Magalhães, mas João Paulo aqui efetivamente fez isso, foi agente lá. Então, enfim,
Então, o que é que eu diria? Certo? Qual é a grande diferença do transporte, digamos, no Brasil? Aí tem Pernambuco, mas eu vou falar do Brasil e em outros países, dos países desenvolvidos, basicamente. Sim. Né? Primeiro, o transporte é caro, transporte de qualidade é caro em qualquer lugar do mundo. O que é que precisa fazer no Brasil? E é isso que esse é um salto que a gente pode dar e que, digamos assim, a gente espera que Lula dê sequência ao que ele começou no seu segundo governo lá, e Dilma também deu sequência, mas a crise econômica impediu muita coisa. A gente precisa criar um mecanismo de financiamento público. Porque qual é o problema? Como é que se calcula uma tarifa de transporte público? Você pega o custo daquele setor no ano que passou, divide pela quantidade de passageiros que pagaram e aquilo ali é a tarifa. Ou seja, você transfere para o usuário a conta de todo o sistema. E aí o sistema é cheio de ineficiências. Né? Porque vamos calcular aqui, vamos pensar aqui. Por que quando eu saio de casa de carro, eu faço o mesmo itinerário de ônibus e eu chego antes do ônibus? Primeiro, o ônibus tem que parar a cada 500 metros, porque tem as paradas e as pessoas precisam subir. Sim. Cada vez que ele para, o usuário sobe 2 degraus, 3 degraus, paga e mais um usuário. Então, todo esse tempo é perdido. Depois, um ônibus disputa com os outros veículos a mesma via. Então, só quem sai perdendo com isso é o transporte público. Então, gasta mais combustível, demora mais. Então, se o ônibus demora mais no trajeto do terminal, de volta, etc., isso significa que quanto maior o tempo, menos viagens ele vai fazer. Certo. Então, com isso, eu tenho que botar mais ônibus para poder fazer a mesma viagem que um só podia ter feito. Então, qual é a solução? Primeiro, você tem que dar prioridade ao transporte público. Então, por exemplo, corredor exclusivo de ônibus não é brincadeira, isso é seríssimo, isso é importantíssimo. Né? Porque você tem um corredor onde só os ônibus trafegam. Então, ele vai trafegar com uma velocidade maior, ele vai perder menos tempo misturado com os outros veículos. Sim. Segundo, veículos como você calcula o tamanho do veículo de acordo com a demanda de passageiros. Então, em vários trechos do Recife, por exemplo, já deveria, não dá mais ter ônibus, tinha que ter pelo menos um BRT, que é aquele ônibus sanfonado, que aí o piso é do mesmo nível da parada. Sim. Então, o que é que significa isso? Veja o tempo que você ganha. Primeiro, o passageiro já pagou ao entrar na estação. Então, quando ele está na estação, ele já o ônibus chegar e ele entrar. Sim. No mesmo nível. O ônibus é da mesma altura. Sim. Então, ele entra e sai do ônibus com a porta mais larga, como se estivesse num trem. Então, isso, digamos assim, diminui o tempo em que o ônibus fica ali. Se ele diminui esse tempo, e se ele tem corredor exclusivo, ele vai ganhar mais tempo ainda nas viagens. Então, você passa a ter mais conforto e passa a ter, digamos assim, uma quantidade de emissão de gases, né, de CO2, etc., menor, e por aí vai. Né? Então, você polui menos, enfim. Então, você passa a ter um transporte de mais qualidade. Aí, tem um momento em que, mesmo a quantidade de passageiros cresceu tanto naquele corredor, que você tem que substituir por algo maior. E o que tem de maior é um trem, é o metrô. Né? Aí, no caso, vem para cá aqui. O Recife tem alguns problemas, né? Porque em cidades do mundo todo você tem como fazer o metrô subterrâneo. Recife é muito mais caro fazer um metrô subterrâneo por conta da altura do nível da cidade em relação ao nível do mar. Você tem que ter bombas de sucção altíssimas para poder não ter, como tem nos túneis. Você vê que os pequenos túneis que tem em Recife, né? Choveu demais, a bomba deu defeito, enche d'água, não passa ninguém. Não passa ninguém. Né? Então, o metrô subterrâneo em Recife é algo muito difícil, né? E muito caro, vai ser muito mais caro. Então você teria que ser como tem hoje o metrô de superfície. Aí o metrô de Recife tem um problema grave, que é o de gestão. O metrô teria que ter um custo, recursos da União, ou do Estado, do município, etc., que possam subsidiar aquele veículo para que ele possa ter uma tarifa melhor para o usuário. Digamos assim, e como isso não tem, nos anos de Bolsonaro, de Temer para cá, a situação do nosso metrô piorou. Muito. Vive quebrando. Porque eu lembro que quando no governo de Lula, na época eu estava
na prefeitura, depois fui para a MTU, a gente fazia as contas que a gente precisava, para poder inaugurar a linha sul, de pelo menos 25 trens rodando durante todos os dias. Esses trens foram comprados, trens novos, toda a frota foi renovada, ar-condicionado e etc. Só que esses trens, claro, qualquer veículo quebra. Né? Você compra uma bicicleta, se você não consertar, daqui a pouco não pode andar mais. Tem que ter manutenção, né? Tem que ter manutenção. Aí, onde é que está? Não vende, não, precisa de tantos para comprar tal peça. Não tem. Aí o que é que eles fazem? Para uma locomotiva quebrada por uma peça, a locomotiva está lá na oficina do metrô, aí não, está faltando a peça X. Então, cadê a peça X? Não tem. Então, tira a peça Y dessa locomotiva e bota nessa outra que precisa dessa. Então, você tem lá trens que são canibalizados, que estão lá esperando várias peças, e as peças estão sendo substituídas nos trens que estão rodando. Então, você hoje tem menos da metade da frota rodando, e aí isso significa estações com mais gente, mais desconforto, mais problemas, além do problema que tem no metrô do Recife, que é a questão da permissividade com o transporte informal, né, com ambulantes, etc. Enfim, é uma situação muito complicada. E o metrô, que é fundamental para poder garantir o transporte, porque como é que foi pensado? E aí você veja, mesmo assim, o sistema de transporte de Recife é o único que tem efetivamente integração em região metropolitana do Brasil. Ninguém tem essa integração que a gente tem aqui. Que reflete no custo da passagem. Que o cidadão pode sair de Igaraçu, paga uma tarifa e vai bater em Pujuca. Pagando a mesma, não sei pagar nenhuma outra tarifa. Ele desce no terminal. É ruim porque desce e sobe uma, mas garante que ele não vai gastar mais do que isso. Então, nenhuma região metropolitana do Brasil tem isso. Até hoje. Nenhuma tem isso. Então, isso é um fator importante que a gente conseguiu construir a duras penas ao longo do... Isso começou ainda faz muito tempo, isso começou lá na década de 80, no governo de Roberto Magalhães, passou pelo governo de Jarbas, enfim, passou pelo governo... Enfim, a gente tem um papel... Quando eu estava lá, a gente conseguiu, com recurso do governo federal, ampliar muito, porque quando botou a linha sul para funcionar, a gente conseguiu construir mais terminais como o Pelópita Silveira lá em Paulista, etc. Então, a gente conseguiu criar a rede, ampliar a rede de transportes e ainda de corredores exclusivos, só que não têm sido respeitados. Né? A gente precisa garantir isso. Então, isso é custo. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente deveria ter no sistema de transporte algo como o SUS, Sim. onde você tem um fundo, tem recursos da União, dos estados, dos municípios, e que cada um vai retirando a sua parcela do custo para poder minimizar o custo do usuário. Que o transporte, aí gera o contrassenso. O transporte é caro e não presta. Então esse é um problema que só se resolve com recursos. E tem que ser recurso público. Tem muita gente que vai para a Europa, aí chega lá na Europa e volta, e estou impressionado como o sistema lá. Eu fui em Londres, fui em Paris, não sei o quê. Na parada do ônibus tem o horário que o ônibus chega, e o ônibus chega naquele horário que está lá e tal. É barato. Aí quando você vai estudar... A Europa não pode ser nunca uma referência de parâmetro, né? Pois é, porque lá cerca de 70% do custo é bancado pelos governos. Para você ter ideia, eu quando estava no Grande Recife, essa coisa nossa do PT, a gente fica se metendo em tudo, não sei o que e tal. Então eu terminei virando presidente, tem uma entidade internacional chamada União Internacional do Transporte Público, que é o ITP. Eu terminei me elegendo, fui numa assembleia lá em Dubai, me elegendo presidente da divisão da América Latina. Então a gente tinha reuniões a cada 3 meses com as outras divisões lá. Né? As reuniões normalmente eram na Bélgica, em Bruxelas. Aí uma vez teve um evento na Áustria. Aí, toda vez que a gente ia para um evento desse, então, por exemplo, a gente tinha um cartão eletrônico que a gente recebia para circular na cidade gratuitamente, né, como convidado. Sim. Aí, quando eu entrei no metrô de Viena, eu não vi nenhuma catraca. Tinham vários equipamentos como esse que tem nos ônibus, que a gente chama de validadores, alguns colocados ao longo da estação, e não tinha uma catraca, era livre. Se você quisesse entrar e pegar o trem, você pegava sem pagar nada. E eu via as pessoas passando com o seu cartãozinho e passando no validador. Aí, nenhuma catraca. Aí, por coincidência, eu fui dar uma palestra sobre exatamente isso, o consórcio metropolitano, sobre essa questão do transporte que a gente tem aqui, na mesa com o presidente lá do metrô de Viena. Aí, antes de começar, eu perguntei a ele,
Eu fui no meio da estação tal agora, não vi nenhuma catraca. Eu disse, não, meu amigo, não tem catraca aqui. Se eu botar catraca, eu vou ter que botar fiscal, não sei o que tal, isso vai dar um impacto no meu custo de 10%. Hoje não tem, a evasão do sistema aqui é menor do que 5%. Então é melhor não ter catraca. Não tem. As poucas pessoas que resolvem, normalmente são pessoas mais pobres, etc., que aí entra no metrô e acabou, não paga mesmo não. E agora isso, a grande maioria faz questão de pagar, porque ele sabe que o que ele paga é só 30% do custo. 70% é o governo que banca. Né? Então é isso que a gente precisa no Brasil, Sérgio. Precisa ter isso aí, né? A gente tem muitos problemas, né, em relação a essa questão do transporte, que para mim é um instrumento principal de locomoção do trabalhador. E outra coisa, eu acho que é importante lembrar. Um transporte de qualidade, ele tem que ser dividido, o custo dele tem que ser dividido, inclusive, pelos empresários, pelos patrões. Aí que a gente quer chegar agora, é nisso. Porque você, imagina, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma loja, eu tenho, sei lá, qualquer coisa. O trabalhador chegar no horário e chegar bem, é bom para mim. Ele vai trabalhar, vai produzir mais, eu vou ganhar mais lucro. Sim. Hoje, do jeito que está, não. O trabalhador demora 3 horas para chegar no emprego, tem que sair de casa 3 horas da manhã para poder chegar às 7, né, às 6, e chega morto. Exausto. Já passei né? muito Rendimento por muito isso, pouco, de né? pegar Pois é, 3 horas de ônibus, 3 ônibus para chegar em casa e enfrentar. Eu lembro que um quando a trânsito Luiz caótico. Erundina, hoje a deputada federal era do PT, né? Hoje ela é do PSOL, ela foi prefeita de São Paulo, ela implantou e rapidamente derrubado na justiça o tarifa zero. Nossa. Que quem pagava o custo dos ônibus eram os empresários. Ela criou um imposto que todos os empresários de São Paulo, de acordo com o tamanho do empregado, pagavam aquele imposto e o ônibus era de graça. Durou pouco tempo, porque os empresários foram para a justiça e derrubaram. Sim. Então, é isso que a gente precisaria pensar nisso. Então, você deveria chamar a classe econômica, chamar os patrões dos empresários, os governos, para poder subsidiar o sistema e garantir um sistema de qualidade e barato. Sem dúvida. Dilson, essa questão geográfica do Recife, né, ela contribui também, né, um pouco para essas dificuldades que a gente tem, né? Ruas pequenas, é uma cidade que não foi projetada. Aí a gente tem agora ciclofaixas, pedestre, né? Aí vem os BRTs, faz aquele viaduto lá na Caxangá, que a gente chama de elefante branco, né? Então são diversas coisas e diversos problemas. A alternativa seria essa questão do financiamento público mesmo, né, para a gente resolver, solucionar, ou essa seria uma das questões? Não, na verdade, eu estou falando aqui de um somatório de ações, né? Mas a fundamental é você ter o financiamento do sistema de transporte, não pode recair simplesmente no usuário. No usuário. Que é o elo mais fraco dessa corrente. Então, todos têm que participar disso para poder ter um sistema de qualidade, né? Então, o que a gente precisa é essa consciência, né? Então, é o que eu digo, é criar algo parecido com o SUS. Ô, Dilson, então tem um monopólio, né, dos empresários em relação ao transporte público? Olha, veja bem, o que é que acontece? Esse é um sistema que, naturalmente, ele vira, digamos assim, ele se fortalece e vira um monopólio no mundo todo, né? Porque o que é que acontece? Esse é um serviço que você não pode, digamos assim, fracionar demais, né? Porque não é todo mundo que tem caixa suficiente para poder bancar, principalmente no modelo brasileiro, né? Para poder bancar os custos daquele sistema com o pouco financiamento que tem. Então, tem que ter um certo capital para poder investir. Não dá para você imaginar que... Quer dizer, vamos voltar aqui. Quando começou lá, nem eu tinha nascido ainda, né? Mas quando eu era criança, tinha muito aqui em Recife, a gente chamava de sopa, não sei o que e tal, que eram ônibus pequenininhos que tinham... Mais recentemente é como se fossem aquelas combis, né? Os ônibus tinham um proprietário, então o cara tinha um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, então botava para rodar. Então, isso vai crescendo a quantidade de passageiros, aí precisa ter um ônibus maior, de mais conforto, mais ônibus, e o cara não tem dinheiro, aí não aguenta. Aí aparecia, eles se juntavam e um mais forte comprava os outros. Então, isso é o que acontece no mundo todo. Transporte
no mundo todo, ele concentra nas mãos de poucos, né? Você pode estabelecer regras. Como a riqueza. Quando a gente fez o modelo que a gente tinha feito da licitação, que terminou tendo algumas modificações, ele pensava nisso. Então a gente dizia, por exemplo, que as empresas não podiam ter mais do que 80 ônibus, digamos. Então não podia ter mais do que isso. Cada lote que ia ser licitado tinha que ter X veículos e tinha que ter divisão de empresa. Não podia ter uma empresa só, dona de um lote todo. Então, são mecanismos que são criados no mundo todo para poder minimizar esse efeito. Mas, efetivamente, ele acontece, né? Porque como são empresários, dificilmente, por exemplo, outra coisa, dificilmente o empresário de Santa Catarina vai disputar uma eleição aqui em Recife. Porque ele vai ter que trazer ônibus, o pessoal que ele não conhece, a cidade que ele não conhece. E a mesma coisa aqui, um empresário daqui não vai embora para disputar uma licitação em Porto Alegre. Não tem nada a ver. Então, normalmente, dali da região é quem disputa cada licitação que é feita. Então, isso é um sistema que gera naturalmente o monopólio. Ô, Dilson, O que precisa é o poder público forte, né, para poder, digamos assim, fazer frente a essa especulação, a esse oligopólio que você gera. Eu me lembro, Janaína talvez não, porque era criança, né? Ela estava dizendo que... Mas eu me lembro, se você enfrentou uma dura, eu me lembro como secretário, que no tempo das Kombis, né, que tinham, e quando eu andava de ônibus nesse período, que havia o enfrentamento aí com as Kombis, os ônibus tinham ar-condicionado, não andava lotado, porque o pessoal optava mesmo para ir. E aí começava a dar uma qualidade no transporte público que eu vi as pessoas, não vou mandar mais de Kombi não, vou andar de ônibus, agora tem ar-condicionado, não anda cheio e tal. E depois que teve aquele enfrentamento todo, que você conhece bem a história, né? E que ficou só os ônibus, aí começou o negócio, como diz a história, a avacalhar, entendeu? Aí a pergunta é o seguinte, isso em cima do que Janaína colocou aqui para você. Os donos de transporte, de fato, eles determinam para o poder público a regra do jogo, ou são as consequências do que nós vivemos do ponto de vista social e daquilo que representa a disputa, inclusive dentro da pauta lá do próprio Congresso, porque nós sabemos que não é só o executivo, isso é um debate que passa pelo Congresso Nacional, porque você coloca a questão financeira, então não tem como não passar pelo Congresso Nacional, as discussões que se passam, você foi parlamentar, e muitos debates, né, Janine, tem nas câmaras municipais, e eu me lembro que em Rio Doce, né, até para reforçar isso aí, eu ia fazer um curso lá de preparatório do vestibular, e a empresa é a Oliveira, a antiga Oliveira, né? Não sei se você se lembra. Eu já ainda não, mas você lembra da Oliveira. E o ônibus era tão desculhambado que o apelido do ônibus era Catacurdo. E todo dia tinha que andar desse ônibus. Você imagina a minha situação, entendeu? Então, assim, como é que é isso? O trabalhador sofre. Os donos realmente ditam as regras do jogo ou as coisas elas são determinadas pela disputa, pela circunstância, pelo poder econômico que nós vivenciamos no país. Né? São as duas coisas. Porque, veja bem, não é que dite. Né? Já tem momentos que ditam, tal, mas, na verdade, qual é o problema? A fiscalização ela é muito incipiente. Né? Então, por exemplo, o Grande Recife programa que naquela linha X vão ter 10 veículos e o intervalo é tal. Né? E aí, ao longo do dia, como a fiscalização não tem fiscal suficiente para isso, o que é que acontece? O cara vai retirando, ele retira um, retira outro, daqui a pouco só tem, em vez de 10, tem 8, tem 7. Então, ele reduziu o custo e vai transportar a mesma quantidade de pessoas. O que é que vai acontecer? Mais gente, os ônibus vão andar mais lotados. Né? Então, isso é algo que sempre acontece. Como é que podia evitar isso? É a tecnologia, que precisa ser empregada. Aí, para empregar essa tecnologia, tem custo. Então, se você botar tudo georreferenciado e etc., os ônibus só entram com monitoramento daqueles ônibus, as câmeras, etc., que não foram, algumas são instaladas, mas quebra, não tem dinheiro e tal, e pronto, termina virando, digamos assim, não resolve. Né? Não resolve. Foi criado. A gente, quando estava lá, a gente fez uma licitação, depois que eu saí, o pessoal ficou lá e adquirir, mas até hoje não implantou um centro de monitoramento lá no Grande Recife, eletrônico. Então,
a gente tinha a obrigatoriedade de todo veículo ter o GPS, então você ia ter o monitoramento numa sala de monitoramento de toda a frota, todas as linhas, você ia saber os horários, se aquele ônibus estava... A quantidade de ônibus que foi jogada na rua pelo Grande Recife efetivamente estava rodando o dia todo. Se não estava, você tinha como ligar para o fiscal da empresa lá, X, Borborema, você ó, está faltando um ônibus tal, o que houve? Né? Não, quebrou, substitui. Então isso está tudo no papel. Até hoje, essa central está lá, os equipamentos foram comprados, faltam equipamentos ainda e estão empacotados lá no Grande Recife. Porque não teve dinheiro para complementar isso. Então, é o que eu digo, sem recursos, o poder público vira refém dos empresários. Certo. E quem perde nessa história, na prática, é o usuário. Né? Porque ele é que, como o empresário está ali fazendo as coisas... Agora, por exemplo, houve uma decisão importante. Né? Em 2013, o controle da bilhetagem eletrônica, que hoje praticamente não tem mais dinheiro nos ônibus, né? Tudo no cartão. Né? Então, houve uma decisão lá da MTU, equivocada, na minha opinião, mas houve, de que quem ia contratar essa bilhetagem eletrônica era das empresas e o recurso ia para as empresas. Elas, o Grande Recife, digamos assim, tem apenas o espelho daquele movimento. Então, houve uma decisão do Tribunal de Contas agora para inverter isso. Que era como era na época que a gente estava lá, era assim. O dinheiro vinha para a conta do Grande Recife e a gente pagava semanalmente a cada empresa. O correto é isso. De acordo com o movimento. A gente tinha o controle, se você transportou tantos passageiros, você vai receber tanto e a gente fazia a transferência bancária. Então, isso precisa ser feito. Mas mesmo assim não resolve, porque o que resolveria era você ter financiamento público junto com o pagamento da tarifa para poder, esse dinheiro dá para ter veículos novos, melhores, as prefeituras fazendo corredor exclusivo, para que a gente possa ter o ônibus trafegando com mais conforto e mais velocidade. Ou seja, isso responde a nossa última pergunta, né? De como melhorar, né? Como melhorar tudo isso, né? Eu já vi que é defensor aqui do financiamento público, de uma ação conjunta de todo mundo. O transporte público pernambucano tem muitos problemas, e principalmente para nós, usuários, né? Aqui é a região metropolitana, bom que a gente tem com as dificuldades. Deixa eu interromper. Tu falou uma coisa que eu ia tocar e eu terminei, que você chega... Os problemas que a gente tem aqui, por exemplo, Fortaleza não tem o sistema metropolitano, né? Então você tem cidades como Caucaia, Aquirá, não sei o quê, que são como se fosse Camaragibe, São Lourenço e tal. A pessoa sai de Caucaia, quando entrar em Fortaleza, ela vai descer do ônibus no terminal, vai pagar uma outra tarifa e vai andar. A integração que tem em Fortaleza é dentro de Fortaleza. Saiu de Fortaleza, as cidades vizinhas não tem integração nenhuma. Mas a impressão que você tem é que funciona melhor o sistema. Por quê? Porque Fortaleza é uma cidade que foi, digamos assim, minimamente planejada, você tem vias mais largas, você tem como fazer corredor exclusivo e etc. Aqui, como uma cidade, como você disse, não foi planejada, é uma cidade que foi ocupada de todo jeito, desde a sua fundação, né? Então você tem dificuldades, e quando você vai fazer digamos assim, você vai alargar uma via, é impossível, porque o que você vai gastar de indenização e que você vai tirar pessoas daquela via é um negócio absurdo. Né? As desapropriações, digamos assim, prendem muito o sistema viário recifense. Né? Ô Dilson, eu disse aqui que a Europa não é um parâmetro, né? Eu continuo dizendo isso e reafirmando, né? Porque assim, os europeus chegaram aqui, né? Roubaram tudo o que a gente tinha e produziram suas riquezas. Estão anos-luzes na frente em questão tecnológica e outra. Então, para mim, a Europa nunca é uma referência, porque ela já chegou aqui, devastou e foi para lá. Mas a minha meta tem que ser aquela. Aí a gente o parâmetro tem que ser. A gente está atrasado para melhorar. Mas tem aqui no Brasil em algum desses estados. Mas já muito Curitiba, capital, né? Curitiba. Que tenha um sistema parecido. Porque foi um sistema baseado. Foram eles que criaram o BRT. Sim. Né? Inclusive, isso é patenteado por Curitiba. Então, foram eles que desenvolveram. Eles pensaram como reduzir o tempo do ônibus. Sim. Aí pensaram ônibus maior, mesmo piso, fizeram aquelas estações, etc. Então, isso foi criado em Curitiba. O pagamento feito na estação e não no ônibus e tal. Então, é um sistema, claro que é melhor do que o nosso. A cidade é uma cidade planejada, etc. Mas hoje, em algumas linhas, já precisaria ser trocado por metrô.
E aqui pertinho, na América, tem São Paulo também, que chama São Paulo, é o bom. sistema de tal, São Paulo. É muito bom, mas claro, não é ideal. Mas aqui Tem seus pertinho, na desafios, Colômbia, né? também tem, né? O de Bogotá, que eles pegaram a tecnologia do BRT de Curitiba e implantaram na cidade de Bogotá. E claro, com muito dinheiro, né? O dinheiro americano e etc., para a história, pegar dinheiro para combater o tráfico de drogas, etc. Então, construíram vias largas, corredores exclusivos, como se fosse a PE15 aqui, vários desses totalmente segregados por ônibus, né? Lá criaram um sistema chamado Transmillennium, com ônibus, inclusive, iguaizinho de Curitiba e etc. Só que já cresceu tanto que alguns já estão saturados. Já precisaria, você já tem o intervalo entre um ônibus e outro ficou tão curto que daqui a pouco não adianta mais. Você tem que ter um veículo maior. Já tem veículos com 3, digamos assim, aqueles treminhões, né? São 3, treminhões, não são só 2 como tem aqui, são 3, mas mesmo assim já andam lotados. Então já precisam, em alguns corredores, substituir para o metrô, aí esbarrou na falta de dinheiro. Tá também um problema lá. Janaína, o tempo sumiu, acabou, né? Realmente... Se a gente fosse conversar com o Dilson, com cada coisa que ele colocou aqui, a gente ia gravar uns 300 podcasts, porque a bagagem política, né? A bagagem de gestão, a experiência, né? De gestão pública. E o debate é um debate muito partidária, grande, né? Assim, Dilson tem muito o que nos ensinar, né? Com essa trajetória toda, né? Sobretudo, eu estou entendendo que eu estou aqui diante de um companheiro que tem diversas soluções para o transporte público. Grande companheiro. Isso é minha cachaça. Eita! Não, e realmente, Dilson, ficamos felizes aí com a sua contribuição, com a sua presença. Esperamos em outras oportunidades ter você aqui conosco, mas o nosso tempo, né, está chegando ao fim. Nós temos que ter hora para começar e para terminar. E o Pode Chegar está tendo a honra de recebê-lo, né, e dizer para você que essa sua experiência é uma experiência importante, porque as pessoas reclamam muito, né? Uhum. E às vezes esquecem, né, Janaína, que nós temos pessoas que têm também conhecimento, não é... Quando eu compreendo que a Janaína coloca da questão... porque a Europa tem muita coisa a nos ensinar do ponto de vista de modelo, de condições que é dada ao transporte público. Mas nós temos pessoas qualificadas que podem também ajudar a construir, que tem, inclusive, experiência para outros. E você circulou o mundo, né, Dilson, nesse debate, né? E a gente tem a honra de estar aqui. Então, Janaína, muito feliz, né? Pode chegar com o Dilson Peixoto. E quero esse que é um espaço, agradecer. Né, esse é um espaço em que a gente quer convidar os nossos, né, Sérgio? A gente quer ouvir, saber da trajetória, contar as experiências, né? Tá no arquivo digital de você poder dizer assim, eu estive lá no programa, eu contei a minha história e tá ali. E esse é um espaço super democrático, Dilson, que a gente quer discutir saúde, a gente quer discutir educação, a gente quer discutir cultura, tudo. E eu quero começar dizendo aqui o seguinte, agora, encerrar dizendo assim, transporte público, ele precisa ser tratado como prioridade, assim como educação e saúde. Para mim são 3 coisas. Assim, segurança pública também? Segurança pública, habitação, são coisas primordiais. Saneamento, então, né? A gente nem falou aqui sobre a participação dos governos nessa discussão, né, do governo estadual e tal, porque se a gente for realmente desmembrar, vai se aprofundar. Mas ela precisa, né, Dilson, para a gente encerrar esse programa, a gente precisa dizer aqui que o transporte público ele precisa ser tratado como prioridade, assim como qualquer uma outra política, mas o comércio depende, o trabalhador depende, né? Os empresários dependem, o governo depende, todo mundo depende desse sistema. Então a gente precisa encontrar alternativas para melhorar essa questão do transporte público, para o trabalhador no seu dia a dia ter condições dignas de mobilidade, que é importantíssima, né? A inclusão, ter acesso, acessibilidade, né? Quem não ter condições, quem está desempregado, criar políticas públicas que incorporem essas pessoas no uso do transporte público, né, de um transporte eficiente. Então, Dilson, muito feliz de te receber aqui, né, de poder conhecer um pouco mais da tua história, dividir essas experiências, né, falar sobre alternativas, que eu acho que eu saio daqui convencida que o financiamento público é alternativa, né, fica como dica para as pessoas. Então, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa.
Quem agradece sou eu. Eu queria dizer no final que pode se chegar que eu estou à disposição. Ô, Deus, valeu. Obrigado mesmo aí. É isso, né? Então, para você que está em casa, né, assistindo a gente pelo YouTube, obrigado aqui. Compartilhe, envia para os amigos. Olha, fala, eu vi Dilson Peixoto lá no YouTube. E caminha, né, para os companheiros do sindicato, do PT, que já foi gestor público com ele, com os amigos. Então, compartilha esse podcast, encaminhando para as pessoas. A gente vai divulgar também no próximo programa aqui as nossas redes, né, Sérgio? Instagram, vamos criar o nosso Instagram vamos para compartilhar. Então, segue as nossas páginas oficiais. A gente vai trazer muita gente boa aqui para conversar sobre o Brasil, sobre Pernambuco, sobre o Recife. Sempre na companhia aqui do meu amigo Sérgio Goiano, né? E agradecer a ele mais uma vez por estar aqui nessa mesa, compartilhando. E lembrar que quem está aqui na técnica com a gente sempre é a nossa companheira Estela, que qualquer dia desse ela vai aparecer aqui e dar um tchau. É isso, Sérgio. É isso. Grande abraço a todos vocês e obrigado, Dilson. Pode se chegar. Semana que vem tem mais. Valeu.